Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, Pro. Bom dia, gente. Bom dia, vamos lá, pessoal. Bom dia, Sora. Aula passada, nós paramos no exercício 9, né, na correção. É até bom para a gente poder rever esse assunto, para a gente dar andamento, porque nós vamos continuar prosseguindo com esse assunto da análise sintática. Você também sabe que o verbo transitivo que não exige preposição é chamado de transitivo direto. Então, nós temos dois tipos de verbo, aquele que exige a preposição e aquele que não exige. O que não exige é o transitivo direto. E o que exige é o indireto. Nesse caso, omitiremos a preposição ou não usarmos a preposição adequada. Alteramos o sentido da frase. Nos trechos da carta apresentado a seguir, sublinhe com um traço os verbos transitivos indiretos e com 2 traços a preposição do seu complemento. Então, a gente só deve sublinhar os verbos transitivos indiretos, tá? Os diretos não. Então, olha lá. Gosto de ler e de redigir textos como contos e crônicas. Nós temos verbo transitivo indireto nessa frase, gente? Quais são os verbos dessa frase? Gosto de ler. Não, só o verbo. Só o verbo. Gosto, ler e redigir. Gosto, ler e redigir. Tá. O primeiro verbo, gosto. Quando eu faço a pergunta, gosto de quê? Eu tenho preposição? Sim. Sim, de é preposição. De, para, com, contra, isso aí vocês têm que saber, matéria de 6º ano, gente. Então, o gosto, ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Ele é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Se ele tem preposição, ele é indireto. Indireto. E qual que é a preposição dele? De. De. Então, eu vou fazer 2 traços no D. Letra B. Sempre que surge uma oportunidade, participo de atividades de leitura e escrita promovido pelo meu colégio ou outras instituições. Eu tenho verbo transitivo indireto nessa frase, gente? Acho que já tá facinho para identificar. Participo. Participo de. E quais são as preposições desse verbo? O de. De. Participo de quê? De atividades e participo de leitura. Então, atividades e leituras são os complementos do verbo participar. Participo de quê? Participo de atividades e participo de leituras, né? Então, atividades e leituras são complemento. O objeto, lembra? O objeto do verbo participar. Assim como ler e redigir são os complementos do verbo gostar. Gosto de quê? De ler e de redigir, tá? São os objetos. Letra C. Ah, não, já foi. 10. Eu pedi para fazer a 10? Pedi, né? Nos trechos abaixo foi alterado um verbo. O novo verbo exige uma preposição que deve ser escrita na lacuna. Então, dedico-me a ler. A ler. A ler. A é preposição. Ai, pior que para eu poder ler a frase, eu vou precisar baixar um pouquinho. Sempre que surge uma oportunidade, me envolvo com atividades. Em atividades de leitura e escrita promovidas pelo meu colégio. Em. Todas essas, gente, são preposições. Ou seja, todos esses verbos são verbos transitivos. O quê?
O que, gente? Indireto, porque exige preposição. Indireto, porque exige preposição. Escrevam aí, corrigido oralmente, 13/8. Corrigido oralmente, 13/8. Depois, a gente vai falar aqui um pouquinho do currículo e da carta de apresentação, mas basicamente é o quê? Currículo, ele é um texto objetivo. Vocês viram que nem tem muitas orações, são mais frases diretas, né? Onde, por meio de tópicos, eu vou falar daquilo que é interessante para a pessoa que eu estou entregando aquilo, que ela realmente precisa saber de mim. Sem emoção, sem sentimento e apenas com dados comprovados. Já a carta de apresentação, ela é um resumo das informações do currículo, mas você pode colocar comentários um pouco mais pessoais na carta de apresentação, tá? Agora, gente, eu quero que vocês respondam a questão 11 da página 13. Essa questão começa lá na 12, tá? O enunciado dela é grandão. Então, o que é para fazer? Eu vou resumir aqui. Você vai imaginar, né, que a Janaína foi classificada para essa etapa e que ela precisa preencher, responder essas questões. Então, você vai responder essas questões como se você fosse a Janaína, tá bom? Podem fazer. 10 minutinhos para vocês fazerem isso. Dados dela, né? É, sobre ela. Você vai imaginar as possíveis respostas. Senhora, falhou, desculpa. Você vai responder as questões como se fosse a Janaína. Vai imaginar as respostas dela. Na apostila mesmo ou no caderno? Gente, na apostila, olha aí. A página 13. Uhum. Olha. Ô, Pro, na parte que ela pergunta sobre o livro, a gente pode colocar que ela gosta de ler e redigir contos, porque não fala específico um livro, a gente pesquisa um Você livro. vai imaginar qual seria a resposta dela.
Dora, Oi? eu já acabei. Posso adiantar a tarefa 38? Não, eu já vou comentar agora o que é para fazer, tá? Bom, Tá. pessoal, acredito que todos já tenham terminado, né? Então, eu só vou comentar aqui um pouquinho das questões, tá? Então, olha lá, comente sobre algum conto que tenha lido e do qual tenha gostado especialmente. Qual é esse conto e por que você gostou tanto dele? Então, você vai responder como se fosse Janaína. Coloca o nome de um conto e explica por que você gostou tanto desse conto. Quando e como você descobriu que Professora, sua gostava de voz tá travando um literatura? pouquinho. Então, imagine, gente, que você não gosta de literatura. Ok, mas é para você imaginar que você é a Janaína e a Janaína gosta, né? Então, eu comecei a gostar de literatura quando aconteceu isso, isso e isso, né? Você tem que contar, inventar uma situação. Do que você gosta especialmente nos textos que redige? Lembrando que não é você, é a Janaína, tá? O que será que a Janaína gosta tanto nos textos que ela escreve? E por que você considera que gosta de escrever contos, né? Por que será que a Janaína acha que ela gosta tanto de escrever contos? Porque ela consegue viajar para outros lugares, viver outros personagens, enfim. Escrevam aí no final da página 13. Comentado oralmente, 13/8. Comentado oralmente, 13/8, tá? Currículo e carta de apresentação. Vamos continuar imaginando a mesma situação, que existe uma associação promovendo cursos, certo? Tem vários cursos aqui, olha, tem vários cursos. E vamos imaginar que você será o candidato para um desses cursos, tá? Então, você vai fazer um currículo e uma carta de apresentação igual da Janaína. A Janaína, ela queria para a redação de histórias. E você, qual você escolheria? Então, você vai fazer o planejamento do currículo e a redação do currículo na aula de hoje, tá? Planejamento do currículo e redação do currículo, assim como o da Janaína, certo? Carta Olhem e o o exemplo do currículo. dela. Tudo o que tem no dela tem que ter no de vocês. Currículo, a carta vai ser para a próxima aula. Então, eu quero que vocês respondam a primeira questão e façam a redação do currículo no caderno de português. Alguma dúvida? Professor, então não é para fazer a 3 não, né? Não, só a 1 e a 2. Só questão 1 e 2. Vocês têm a aula de hoje, falta aí 20 minutos para terminar a aula. Vocês têm a aula de hoje para fazer o planejamento e a redação do currículo. Alguma dúvida, pessoal? Professor, o currículo tem Não, que ser senhora. igual dela, só que com o nosso nome e os endereços? Com seus dados. Mais alguma pergunta? Então, tá bom. Ô, Pro, se escreve do mesmo jeito de falar de cor, você Sim. gravar a coisa?
Vamos lá, pessoal, concentração. Vamos nos concentrar para fazer a atividade. Ô, Sora, no caso, por exemplo, eu vou escolher aqui um negócio para fazer o curso. Eu nunca nem fiz, mas para dar informação para provar que eu gosto daquilo, eu posso inventar? Sim. Eu? Não, minha tia.
Ô, Sora, o endereço e o e-mail é para colocar verdadeiro também? Você escolhe, mas acho que é mais fácil você colocar o verdadeiro. Tá bom. Ô, Pro, pode ser. A gente pode adicionar coisas que Pode não tem. sim. Tá bom, obrigada.
Pessoal, concentração para fazer atividade, hein? Concentração. Pessoal, quem não terminou, não precisa terminar em casa. Bom, não precisa terminar fora da aula, tá? Eu vou dar tempo para vocês na aula de terça-feira, tá bom? Então, para a próxima aula, não esqueçam de fazer as tarefas que apareceram as casinhas e não esqueçam de fazer a atividade extra 2, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana, até terça, pessoal. Tchau, Precisa tchau. fazer atividade Agora faz a produção da carta. Atividade Faz a avaliativa. produção da carta. Não precisa, a gente vai fazer na aula de terça-feira, não é para fazer nada fora da aula dessa atividade, a gente vai fazer na aula de terça. Tchau, gente. Tchau, Sora. Vou dar tempo Tchau, terça-feira, Sora. não precisa terminar. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.